Umbanda tem fundamento, é preciso estudar. Você já deve ter ouvido muitas vezes ou lido muitas vezes essa frase pela internet afora. Muitos seguidores, inscritos e pessoas que acompanham o nosso trabalho sempre pedem dicas, orientações, principalmente aqueles que estão começando a conhecer a religião agora. Por onde começar? Quais livros, artigos e até mesmo canais que pedem para nós recomendarmos para que tenham um norte para poderem estudar a Umbanda? E esse vídeo é a nossa contribuição. Separei para esse vídeo um top 10, digamos assim, de livros imperdíveis para iniciantes começarem a entender a religião de Umbanda. E não somente iniciantes, até mesmo umbandistas mais velhos podem estar lendo esses livros para poderem aprofundar os seus conhecimentos. Vamos lá. Meu saravá fraterno, eu sou Renato Bosco, dirigente do Templo de Umbanda, Zé Pilintra e Caboclo Pena Branca. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, peço que possa nos apoiar com sua inscrição, é totalmente de graça e você muito ajudará a esse canal a crescer. E claro, deixe seu like no vídeo caso aprecie esse tipo de conteúdo e compartilhe com os amigos e grupos através das redes sociais. Antes de começarmos a nossa listinha de livros, devemos entender o seguinte: devemos lembrar, aliás, de que a divulgação desses livros não se trata de uma publicidade, quiçá uma publicidade disfarçada. Esses livros foram separados para que você possa compreender melhor a religião de Umbanda e tenha um norte para poder começar. E claro, os livros aqui separados, eles andam concomitante com a nossa doutrina. Não é nossa intenção de forma alguma estabelecer um guia verdadeiro absoluto, até porque a tal da verdade absoluta inexiste. Sem mais delongas, vamos à nossa lista. Para começarmos a nossa lista, esse top 10 de livros imperdíveis para que você possa começar a estudar a Umbanda, nós começamos com Iniciação à Umbanda. Meu livro está emprestado, portanto eu não posso mostrá-lo aqui, mas vou deixar uma foto ao lado para que vocês possam ver a capa. É um livro que tem uma autoria tripla, é a autoria de Diamantino Fernandes, Wagner Veneziani, e também, só um minuto aqui na minha cola, que eu sempre esqueço o nome do outro, e Ronaldo Antônio Linares. Esse livro vai estar falando da Umbanda desde o início, mas não do início antes de Zélio. Vai falar da história de Zélio de Moraes, como a religião foi se consolidando, os desafios pelos quais perpassaram e vai mostrando o engatinhar da religião de Umbanda desde 1908. Também ensinará algumas doutrinas, alguns ritos práticos. Um livro muito bom, de fácil leitura, muito tranquilo para que você possa ter um norte de como é a religião de Umbanda, pelo menos na formação de Zélio de Moraes e posteriormente. Para o nosso segundo livro, esse já está aqui em mãos, eu recomendo esse livro, O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. Essa edição aqui, no caso, ela tem um prefácio de Nicolas Peripoli, um umbandista por excelência, médium de Zé Pilintra, e tem um livro dele, inclusive, que é um estudo completo acerca de Zé Pilintra, e tem um pós-fácio de Diamantino Fernandes. Esse livro, na verdade, não era bem para ser um livro, é uma coletânea de artigos de Leal de Souza, que era jornalista e ele registrava nesses artigos que ele publicava no jornal as experiências que ele tinha nos terreiros, o que ele aprendia, o conhecimento que ele adquiria nos terreiros. Você vai conseguir entender como era o espiritismo antes da Umbanda, você vai entender como a Umbanda foi se montando, esse conceito de 7 linhas de Umbanda que começa com a Umbanda de Zélio de Moraes, as dificuldades, os desafios que os terreiros passavam, as experiências mediúnicas. É um livro que tem um cunho tanto histórico e também é de cunho acadêmico. Muitos acadêmicos hoje usam para justificar
Usam esse livro para justificar que a Umbanda não foi fundada por Zélio e toda aquela questão que nós vemos hoje nas redes sociais, sendo algo muito comum. Mas é um livro que é muito importante para que você possa compreender um pouco da religião de Umbanda. Diferentemente do Iniciação à Umbanda, esse é um livro um pouco mais moroso, um pouco mais complicado de se ler, mas com as novas edições, eles estão trocando palavras muito rebuscadas, estão procurando dar um dinamismo à leitura. Vale a pena conferir. Para o nosso terceiro livro, Teologia de Umbanda e Suas Dimensões, de Ademir Barbosa Júnior, um livro excelente que ensina mesmo a prática da religião de Umbanda, pelo menos na grande maioria dos segmentos doutrinários. Aqui nós iremos aprender a história da Umbanda desde Zélio de Moraes, tá? Isso é muito importante. Nós vamos aprender a história por trás do hino da Umbanda, os pontos cantados, como eles surgiram, como eles vieram a fazer parte do escopo ritualístico umbandista. Vai ensinar ainda sobre os orixás, vai ensinar elementos, características e uma série de outros fatores que são de muita valia de conhecimento. Ademir, ele é um acadêmico, ele é formado em letras e ele tem um terreiro junto com sua mãe, se eu não me engano, e praticam a caridade e compartilham muito dos seus conhecimentos nesse livro. É outro livro super indicado para você, principalmente você que está começando na religião de Umbanda nesse momento. Para o nosso quarto livro, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, meu exemplar também está emprestado. É importante, pessoal, nós entendermos o Livro dos Espíritos, apesar de que, para a nossa doutrina de Umbanda, a Umbanda se comunica com o Espiritismo até certo limite. Depois nós começamos a ter muitas divergências acerca do Espiritismo para com a Umbanda, mas é muito importante ler esse livro, por quê? Para entender o espírito humano, para entender a origem, a cosmogonia, para entender Deus em sua magnitude, em sua amplitude, entender a caridade, entender como que o mundo espiritual influencia constantemente o mundo material, ou seja, o nosso planeta. Entender essas coisas vai dar robustez para o seu conhecimento. É um livro extremamente complicado de se ler, leva tempo. Eu costumo dizer que não se trata de um livro que você folheia página a página, é um livro que você tem que fazer um estudo aprofundado, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você compreender além da Umbanda, mas compreender o mundo espiritual, compreender os princípios da mediunidade, compreender essas influências que são tão importantes para nós. Para o nosso quinto livro, O Livro dos Médiuns, de autoria também de Allan Kardec. Esse livro é um manual para que você possa compreender com profundidade a mediunidade, a canalização com o mundo espiritual. Aqui você encontra, por exemplo, que não existe aquela coisa do espírito da pessoa sair para o guia entrar. Fala de toda uma conexão, vai falar muito da energia universal, do fluido cósmico universal que é responsável tanto para a mediunidade, tanto para tudo que tem na criação divina. Vai ensinar dicas valiosas para sempre estar desenvolvendo constantemente sua mediunidade, vai ensinar os vários tipos de mediunidade, vai ensinar o propósito da mediunidade. É um livro que certamente vai te ajudar muito a compreender, principalmente quando você começar a sua gira de desenvolvimento mediúnico. Você entender como funciona a mediunidade é de fundamental importância para se tornar um bandista. Para o nosso sexto livro, O que é? Religiões Afro-Brasileiras, de autoria do Babá Mário Filho, que também tem canal aqui no YouTube. É um livro bem pequeno, mas tem uma riqueza em absoluta de conteúdo. Aqui nós vamos aprender a Umbanda antes de Zélio de Moraes, que teologicamente, cientificamente, academicamente falando, é o salutar. Nós colocamos Zélio de Moraes como participante histórico da formação da Umbanda e não como o seu
genuíno fundador. Aqui vai desmistificar aquela figura diabólica de Exu, vai mostrar onde começa essa demonização de Exu e ainda vai dar pinceladas bem profundas acerca de outras religiões afro-brasileiras. É um livro muito importante e o melhor de tudo desse livro, pessoal, é que no final dele tem referências bibliográficas acadêmicas. Tem mais de 90 referências bibliográficas para que você possa buscar cada vez mais conhecimento. Super recomendado, porque tem um viés científico, tem um viés acadêmico que muito vai contribuir para a sua formação como umbandista. E para o nosso 7º livro, já que falamos da demonização de Exu, que aqui explica no livro do Mário Filho, eu recomendo também um livro de Alain Barbieri, Exu. Esse livro, pessoal, além de explicar fundamentos de base dos Exus, dos guardiões, ainda vai dar profundidade nessa construção demonológica, ou seja, vai desconstruir essa imagem demonológica, vai mostrar o culto a Pambunindila, vai chegar no culto do Orixá Exu e assim vai dando a devida compreensão, principalmente para você que está entrando na Umbanda, para tirar já da cabeça de absoluto que Exu não é o diabo, Exu não é malvado, Exu não é o capeta, e assim sucessivamente. É um livro muito importante e vai te ajudar a adquirir conhecimento de base, principalmente quando você começar a girar, a desenvolver a sua mediunidade para os guardiões. Para o nosso 8º livro, se falamos de Exu, também Pombagira. Da mesma forma que Exu é demonizado, ainda tem essa teimosia incessante de querer associar Exu com o diabo, sobretudo as religiões protestantes, Pombagira tem aquele lado, além de demonizado e vulgarizado, sempre sendo associada à sexualidade depravada e assim sucessivamente, que é tudo uma grande mentira. Alain Barbieri, nesse livro, no mesmo teor, no mesmo apreço histórico, ele também coloca a história das pombagiras, como elas surgem, como elas se tornam protetoras, guardiãs do sagrado feminino, mostram o seu arquétipo, o que ele reflete para um umbandista, o que ele reflete historicamente. Uma leitura altamente recomendada para entender Pombagira do jeito que tem que ser e não como aquela promíscua, demonizada, vulgarizada que insistentemente nós vemos por aí. Esse próximo livro ele pode até gerar um pouco de debate, mas é muito importante que nós entendamos a profundidade dessa bibliografia. Esse livro é um livro que muitas vezes ele é recomendado em estudos de teologia cristã, mas o conteúdo desse livro pode muito nos ajudar a compreender a figura de Pai Oxalá, que é sincretizado na grande parte dos terreiros com Jesus. Portanto, nós recomendamos também Jesus antes do Cristianismo, de Albert Nolan. Esse livro tira toda aquela visão mística, aquela visão heróica, eurocêntrica, ocidental de Jesus. Aqui você não vai ver, por exemplo, o Jesus loiro de olhos azuis, não. Aqui é o Jesus antes do cristianismo, a pessoa de Jesus. Aqui é o Jesus histórico. E no compreender Jesus além da figura bíblica, mas como uma figura histórica, você consegue dar mais robustez ainda para a pessoa que Jesus Cristo foi. Vai colocá-lo na condição política, na condição social e vai mostrar que essa benevolência de Jesus vai muito além do que os escritos bíblicos, tendo muito mais profundidade e vai trazer um esclarecimento absoluto acerca de tabus e dogmatismos que até mesmo nós umbandistas muitas vezes carregamos, como a visão do pecado, a visão do que é errado, a visão do que é certo. Mostrar Jesus como homem é importante para nós entendermos também a persona de Oxalá, porque nos cultos iorubás, os orixás eles são vistos como pessoas que foram terrenas,
que tiveram uma vida encarnada, que tiveram erros, mas também tiveram acertos. E assim foi também com Jesus. É um livro muito importante para que você possa compreender isso. E para o nosso último livro, para você poder entender mais os Exus, ainda mais os Exus, claro, O Guardião da Meia-Noite, um romance espírita, escrito por Rubens Saraceni, que vai tirar todo aquele viés demonológico, todo aquele viés maligno e mostra a formação do Exu quando ele desencarna, mostrando que o Exu já teve uma vida encarnada, que ele passa por todo um processo de preparo, de aprendizado, de progressão para se tornar um espírito de luz. Além de um romance muito bonito, muito bem escrito, vai dar a profundidade para você compreender ainda mais esses guardiões, principalmente você que está começando na Umbanda nesse momento. Esses livros lhe darão base sólida para você poder começar a compreender a religião de Umbanda. Lembrando que esses livros não são um guia verdadeiro absoluto para que você siga de forma dogmática, reta, porque o conhecimento ele não para nesse vídeo. Vá em outros canais, procure ainda mais informação, procure saber desses livros e procure outras bibliografias para poder aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, é muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo e que vai ser de serventia para mais pessoas. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos e grupos através das redes sociais. Você ficou com alguma dúvida, quer uma sugestão de conteúdo, quer dar uma sugestão de conteúdo, deixe seu comentário. Sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo os conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs. E aproveito o ensejo para convidar você, meu irmão e minha irmã, a participar da área exclusiva de membros, onde retomamos os conteúdos exclusivos que saem em caráter de antecipação. Isso vai contribuir muito também na sua formação como um praticante da religião de Umbanda. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.